Então, o Putin outro dia disse o seguinte, ele falou, não tem problema com a entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN, porque eu não tenho disputa territorial com esses países. Com a Ucrânia, a gente tem disputas territoriais importantes. Pode crer. Agora, se essas disputas territoriais, elas poderiam até ficar congeladas, desde que esses territórios não fossem utilizados para atacar os interesses de Moscou, que era o que estava acontecendo. A OTAN, né, estava começando a expandir sua esfera de influência para dentro do que o russo considerava a sua esfera de influência. Exato. Por exemplo, as próprias companhias petrolíferas estabelecendo a presença, companhias petrolíferas do Ocidente, da Holanda, da Grã-Bretanha, estabelecendo presença nessas regiões contestadas, nessas regiões do Donetsk, nessas regiões do Lugansk. Então já haviam algumas movimentações da BP, da British Petroleum, da Shell, nessas regiões, Lysychansk. Eles estavam se instalando nessas regiões para prospectar ou até para explorar recursos que os russos entendiam que historicamente lhes pertenciam. Não, foi assintoso que eles fizeram na Ucrânia. Aquela Vitória Nuland, ela funcionava como uma procônsul na Ucrânia. Ela chegou a nomear ministros lá. Vitória Nuland, né, que era quem? Era aquela subsecretária de Estado americana. Na verdade, ela não é uma subsecretária, ela é uma alta funcionária do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Ela esteve aqui recentemente, pressionando o Bolsonaro aí, e ela teve um papel preponderante na revolta do Maidan em 2013. Tem um negócio interessante que eu descobri naquele livro que eu te indiquei. Tem um livro muito bom sobre a Ucrânia. Muito bom aquele livro. Do MH17, que é uma coisa que eu não tinha tocado, e ninguém está falando disso. Porque, Rogério, um dos fatores do russo ter se enfurecido muito com a situação ucraniana é que a indústria de defesa da Rússia tinha um relacionamento carnal com a indústria de defesa da Ucrânia. Verdade. E essas oligarquias, elas sabotaram propositalmente essas indústrias ucranianas que forneciam insumos para a indústria de defesa da Rússia. A Ucrânia sempre fabricou excelentes motores de foguetes, tem o Antonov 225 mesmo, esse avião fizeram uma celeuma enorme. E é um negócio que o russo sentiu muito. A implosão da indústria de defesa, da indústria de defesa que apoiava a indústria de defesa da Rússia, a implosão dessa indústria de defesa ucraniana prejudicou muito os russos. Isso foi feito como? Quer dizer, na realidade, a Ucrânia foi se abrindo para o Ocidente e o Ocidente tinha uma vantagem competitiva, porque a indústria do Ocidente estava à frente dessa indústria ucraniana de provisão de matéria-prima para a indústria bélica russa. Como? Durante o período soviético houve uma certa estagnação, principalmente no final houve uma certa estagnação a nível tecnológico. Aquela indústria não acompanhou a indústria do Ocidente. E os governos que se sucederam ao Maidan em 2014, eles foram abrindo a Ucrânia para quem? Para a Alemanha, principalmente. Exatamente. E ali você tinha uma vantagem competitiva em razão dos russos estarem fornecendo energia para que essa vantagem competitiva ficasse consolidada, existe esse problema hoje também em relação ao suprimento energético, porque o russo está dizendo, eu não vou continuar mandando energia barata para vocês sabotarem nossos interesses de diversas maneiras, inclusive nessa questão da indústria bélica ucraniana. Pode crer. E o pior é que a Rússia pode só vender essa energia para outros países. Ainda tem um mercado que precisa, né? Eu acho que é o que vai acabar acontecendo. Eu estava pensando nisso, estava conversando isso agora há pouco com o pessoal. Esse gás excedente da Rússia, muito provavelmente será direcionado à Índia, à Indonésia, à China, a países naquela região do Extremo Oriente, porque o mercado europeu está buscando fontes alternativas, né? Inclusive aconteceu um negócio hoje importante, que a gente estava conversando aí nos bastidores um pouco antes, que foi a visita da Ursula von der Leyen, que é a número 1 da União Europeia, que é a chefe ali da União Europeia, a Baku, no Azerbaijão, para que assinasse com o Azerbaijão um contrato de suprimento de energia, garantindo a substituição de parte, não do todo, da necessidade energética da Europa, substituindo o gás russo. Mas quanto à parte eles conseguem? Você tem? Tem. Nós sabemos, a estimativa é alguma coisa da monta de 15% com muito boa vontade, talvez entre 10% e 15%. Mas já tem infraestrutura para isso? Já tem gasodutos ali Fizeram, estão construindo há algum tempo. Via Turquia? Via Turquia, passando pela Geórgia. Então, eles, para evitarem o território da Armênia, eles passam em direção norte pela Geórgia, evitam também o território da Rússia, naturalmente, vão para a Turquia e da Turquia eles encontram um caminho para a Europa, né? Entendi. E há inclusive um reforço na provisão, na expectativa de que linhas paralelas sejam construídas nesses gasodutos. Hoje é alguma coisa entre 3% e 5%, para ser bastante preciso. Mas pode chegar com muito esforço a alguma coisa entre 10% e 15%. Eu não estou falando da necessidade da Europa, estou falando do que a Rússia fornecia para a Europa. O pessoal tem números muito contraditórios aí em relação a isso, mas o pessoal fala que alguma coisa da monta de 40%, que a Rússia
representava no suprimento do gás europeu. O problema não é nem esse, né? É uma coisa factível no longo prazo. O problema é até chegar lá, como é que vai ficar, né? Porque é trocar o pneu com o carro andando, né? Sim, aí vai ter um aumento de preços das commodities nesses países europeus, o custo de vida do europeu vai subir pra caralho. Já Desemprego. tá subindo, Desemprego né? O pessoal tá sobe. reclamando pra caramba, cara. E tem uma Pra questão, caramba. será que eles conseguem um gás tão barato nessas outras regiões, ou será que o gás mais barato é o da Rússia? Ali é Cáucaso, o Rogério conhece como ninguém. Você pegou o cara certo. Bom, Pergunta pra ele. o Azerbaijão é um posto Shell, né? É um posto Shell, um posto BP. Na realidade, o Azerbaijão lá atrás era uma cooperativa de Baku, território historicamente pleiteado pelo Irã. Tanto que o Irã tem no norte duas províncias do Azerbaijão. E uma população importante ali de turcos / azeris étnicos. A mãe do Ramenei é azeri. É azeri. Então, essa questão de preço, eu acho que eles conseguem trabalhar, porque há uma corrupção desenfreada, né? Entendi. Entre os detentores do poder e aqueles que demandam nesse momento a energia. Agora, vai ficar mais caro, sob o ponto de vista não necessariamente do valor do commodity, né? Mas dos atravessadores, daqueles que recebem comissão. Porque a gente sabe que, na realidade, o apoio que o Azerbaijão recebeu na guerra contra os armênios em 2020 decorre única e exclusivamente do fato do gás e do petróleo que eles possuem e de minérios também nas regiões contestadas. É grana, meu amigo, é grana. O nome do jogo é dinheiro. O nome do jogo é dinheiro, não é tradição. O meu povo tem direito a esse território. Eles sabem que aquele território no Nagorno-Karabakh, os azeris chegaram ali, quando eu digo marginalmente, a nível numérico, no século XI. Os ancestrais dos azeris. Os armênios já estavam lá há mais de 2.000 anos. E mesmo durante o período soviético, os armênios continuaram sendo sempre mais de 80% da população local. O Stalin deu para o Azerbaijão administrar como um oblast autônomo. O oblast é uma província, como uma província autônoma no território do Azerbaijão. E ainda assim, os armênios, de alguma forma, tinham uma certa autonomia ali, com idas e vindas, algum governo do Azerbaijão soviético um pouco mais rigoroso na tentativa de fazer uma mudança demográfica, mas ali nunca teve muito sentido para o Azerbaijão, inclusive em relação a pleitos históricos. Nas escolas do Azerbaijão, eles ensinavam que o território, Artsakh, era armênio. Né? Tem livros do período soviético que ensinavam isso, diziam, olha, nós estamos administrando porque a União Soviética é um conjunto. Então, o interesse da União Soviética também era fragilizar os nacionalismos. Criar uma identidade soviética. Você é armênio, você é azeri, eu sou georgiano, mas nós somos antissoviéticos. Pode crer. Tá? Então, era aquela coisa, de novo, do dividir para reinar. E o que aconteceu lá na realidade foi um interesse dessas mineradoras e dessas petrolíferas em mudar alguns contextos regionais. Eu acho que eles não conseguiram tudo o que eles queriam, porque eles querem passar pelo território da República da Armênia em direção à Turquia. Sim. E criar um corredor para, inclusive, levar gás. Essa história do corredor que eles chamam... Mas vai valorizar bastante a pule da Turquia nisso aí, né, Rogério? Vai valorizar muito. Tem o Irã também. O Irã não quer isso de jeito nenhum. O que é pule? Pule é a aposta de cavalo, né? É quanto paga. Que é o seguinte, tanto o Rogério e um pouco a gente sabe, tá? Mas a gente nós dois somos investigadores de polícia, na verdade, acho que na mesma época, né? Quase. Embora sem se conhecer. E o pessoal usa muito isso, valorizar a pule. Valorizar né? a pule. Valorizar a pule. Pode crer, às vezes eu fico perdido numa gírias aí. Não, quando você quer valorizar a aposta. Entendi. O famoso leverage, criar né? dificuldades para vender facilidades. Exatamente. e o turco lá, ele é especialista nisso. Pode né? crer, o Erdogan. Como é que ficou o negócio do pessoal da Suécia lá? Eles vão... Então, parece que hoje ele estava novamente suscitando aí alguma dificuldade em relação à entrada da Suécia e da Finlândia. Pô, Primeiro... ser vizinho de um cara desse, pelo amor de Deus. Cara, Não, você dá tudo que ele quer. Você sabe aquele cara que você vai comprar um apartamento, aí você está conversando com ele só de boca, né? Quanto você quer? 100? Aí se você disser para ele que paga 100 de cara, ele vai dizer, puta, pedi pouco. Não vou assinar. Entendi. É 110. Entendi. Ele tá tentando cavar cada vez mais benécias dentro dessa situação Exatamente. política. Na medida que ele tá vendo que tá fácil, ele fala, deixa eu pedir mais. Em termos, assim, de geopolíticos, ele não tá errado, né? O jogo é esse aí, né? Pode crer. Não tem bonzinho. A grande verdade é essa. Tem. Não tem bonzinho. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.